Mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E como eu sei que esse tema é extremamente relevante para você, eu já vou te falar logo para você curtir esse vídeo, para você seguir esse canal se você ainda não acompanha, para você ativar o sino e ser notificado toda vez que chegar conteúdo novo aqui, que a ideia é que seja toda quarta-feira às 7 da manhã. E para começar a te ensinar sobre ansiedade, eu preciso te esclarecer uma coisa. A gente vai dividir o conteúdo sobre esse tema em 4 partes: psicoeducação, técnicas de relaxamento, estratégias de enfrentamento e criação de uma rotina. Esses 4 temas são extremamente trabalhados com os meus pacientes dentro da terapia, porque você só vai conseguir aprender a lidar com a ansiedade se você trabalhar esses 4 pontos. E a gente vai falar um pouco sobre eles aqui hoje. Em primeiro lugar, eu não posso pular essa parte da psicoeducação, porque é nesse momento onde eu ensino para as pessoas, para os meus pacientes ou para vocês, por exemplo, o que é que de fato é ansiedade. E por que é importante a gente fazer essa psicoeducação dentro da terapia? Porque quando eu explico para você como que as coisas da psicologia funcionam, como que essas emoções funcionam, como que a sua mente funciona, como que você pensa, quando eu te explico isso, você entende melhor e se apropria mais do próprio processo de mudança. Sem isso, você vai achar no final da terapia que nós, psicólogos, fizemos milagre. E não é esse o caso. A gente fez um bom trabalho. Então, para a gente começar a parte de psicoeducação relacionada à ansiedade, eu preciso que você entenda, primeiro de tudo, que a ansiedade é uma emoção natural que todo ser humano tem. E ela vai surgir naturalmente diante de situações em que você se perceber com risco de vida. E isso é extremamente importante para a sua existência, para a preservação da sua existência. Então, que bom que a ansiedade existe. A questão que fica é: será que você realmente quer eliminar a ansiedade da sua vida, já que você entendeu que ela é importante para a preservação da sua existência? E é por causa da ansiedade que você tem a possibilidade de reagir nessas situações ali da percepção do risco de vida de 3 formas. Você pode lutar, se você achar que é conveniente ali naquele momento lutar naquela situação, se você acha que é mais forte e pode lutar e vencer. Ou você pode fugir, se você acha que vai correr muito mais rápido do que enfrentar lutando, por exemplo. Ou você pode até paralisar, porque talvez se você ficar estático, aquela situação ali que te deu ansiedade não vai te afetar porque você está ali paradinho. Então, dentro da ansiedade, de uma forma natural, que ela surge quando você tem essa percepção do risco de vida, você poderia se comportar lutando, fugindo ou paralisando, e isso vai depender da sua personalidade, do seu jeito, do seu estilo de vida, do que você interpretar ali na hora. Então tem uma série de fatores que influenciam o tipo de comportamento que você tem. E nesse momento você está começando a lembrar que nos momentos das suas crises de ansiedade, provavelmente você tem uma tendência a fugir daqueles momentos, ou então você fica mais reativo, ou então você congela assim, fica paralisado e não sabe o que fazer. E aí tá começando provavelmente a ter um pouco de confusão ali na sua cabeça sobre o que é de fato a ansiedade e a crise de ansiedade, o transtorno de ansiedade. Essa ansiedade que é tão importante para nós começa a se transformar em um transtorno ou um problema quando ela vai surgir em situações em que não deveriam acontecer ou em uma proporção muito maior do que o esperado. Por exemplo, vamos pensar aqui numa situação hipotética onde uma pessoa, toda vez que chega para trabalhar, começa a sentir alguns sintomas de ansiedade, como uma taquicardia, uma sudorese, uma dificuldade de entrar naquele ambiente, uma certa paralisação ali na frente da porta, ou até uma vontade ali de fugir, sabe, de sair dali de perto. Essa pessoa com certeza está experimentando a ansiedade nesse momento. Mas a questão é, você está vendo ali algum risco de vida claro e objetivo? Tem algum cachorro latindo querendo avançar nessa pessoa? Tem alguém com a arma apontada? Tem alguma ameaça de vida para essa pessoa ali, para ela entrar no trabalho? Até o momento não sabemos. Então essa situação, ela se caracteriza como algo em que naturalmente a ansiedade não deveria estar aparecendo, muito menos nessas proporções tão altas. Aqui poderia ser um transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno de estresse pós-traumático, um transtorno de pânico,
uma fobia social, e aqui a gente não vai poder identificar, né? Porque precisamos de mais fatores para bater o martelo em relação a isso. Percebe a diferença entre uma coisa e outra? E é claro, os sintomas da ansiedade, sendo elas naturais ou patológicas, são os mesmos, né? Tem aquela preocupação excessiva, um sentimento de uma certa inquietação, dificuldade de relaxar, de ficar calmo, uma irritabilidade absurda, aquela sensação de fadiga ou cansaço, problemas no sono, tensão muscular, aumento da frequência cardíaca, aquela respiração acelerada também. Dito tudo isso, a gente fecha a parte de psicoeducação, que é quando eu te explico o que é ansiedade nesse caso e como diferenciar uma ansiedade natural de uma ansiedade patológica. Você entendendo isso, você concorda comigo agora que não dá para eu querer eliminar a ansiedade da minha vida? Nem dá e nem deveria, porque eu preciso dela para preservar a minha existência. Quando a gente começa a falar sobre as técnicas de relaxamento, o objetivo disso é que a gente consiga reduzir o impacto desses sintomas. Eu acabei de listar para vocês alguns dos vários sintomas que afetam demais a nossa estabilidade, a nossa organização ali mental e emocional e física também, quando a gente está tendo um momento de ansiedade. Então, as técnicas de relaxamento, elas servem para reduzir esses sintomas, para que eu consiga voltar a funcionar de uma maneira mais natural. E existem milhares e milhares de técnicas de relaxamento. O ideal aqui é que você possa experimentar todas as opções que existem e veja aquela que funciona mais com você. Porque não é porque ela tá ali que necessariamente ela vai ser 100% efetiva contigo. Porque existem pessoas que se identificam mais com umas do que com outras. Então você precisa experimentar e ver qual é a técnica que melhor funciona para você. Mas ter as técnicas de relaxamento para aliviar os sintomas não é o que vai te ajudar a lidar com aquela ansiedade. Nesse momento, eu tô baixando o nível dos sintomas para que eu possa viver. Então eu preciso reduzir os sintomas para que eu possa enfrentar aquela ansiedade. Depois que a gente vê as técnicas de relaxamento, a gente começa com as estratégias de enfrentamento. A melhor maneira de você criar as suas estratégias é primeiro entendendo do que é que você está querendo enfrentar. Essa ansiedade, ela não surge do nada. Sempre tem um contexto que dispara, o que faz com que ela comece a desenvolver ali no teu dia, na tua vida. Primeiro eu preciso entender que batalha eu vou começar, o que é que eu vou ter que enfrentar. Então vamos pensar naquele exemplo da pessoa que não consegue entrar no ambiente de trabalho tão bem, porque ela começa a sentir várias coisas, né? Então, nesse momento, ela já entendeu pela psicoeducação que não é uma ansiedade natural, tem alguma coisa patológica ali. Com as técnicas de relaxamento, ela reduziu os sintomas de ansiedade para conseguir trabalhar, porque de fato ela precisa, mas através das estratégias de enfrentamento, ela vai analisar o que tem naquele ambiente de trabalho, o que foi que aconteceu, ou o que está acontecendo que ela precisa enfrentar, seja através de mudanças de pensamento, onde a gente faz uma certa reconstrução da sua maneira de pensar, seja criando um plano de ação para mudar alguma coisa possível dentro dessa realidade. Às vezes os nossos problemas vêm de coisas que a gente pensa que não faz sentido ou de realmente situações reais, difíceis de serem vividas, difíceis de serem lidadas, que eu preciso criar um plano de ação, eu preciso agir para mudar essa situação. Então eu vou enfrentar de alguma dessas formas, com toda certeza. E no final de tudo isso, para que todas essas funções se mantenham vivas dentro de mim e que eu esteja me lembrando de cada uma delas e vivendo de uma maneira muito mais funcional, a ideia é que a gente crie uma rotina, mas uma boa rotina. É necessário que você tenha ali um planejamento da tua vida, se você sofre com essas questões de ansiedade, principalmente, para que você chegue a algum lugar. Porque sem essa organização, eu vou ficar atirando flechas para todos os lugares e eu não vou chegar a lugar nenhum. Então eu preciso de uma rotina que tenha atividades de prazer, que sejam boas para mim, que eu goste, e também atividades de domínio, atividades de maestria, onde eu me sinta útil, onde eu me sinta capaz, onde eu esteja servindo. A criação de uma rotina também não é uma coisa universal, ela vai ser específica dentro das suas necessidades, dentro do seu estilo de vida e do que faz sentido e das suas funções também, né, das coisas que você faz no seu dia. E claro, você pode sim aprender a fazer isso sozinha, ou você pode também fazer com a ajuda de um profissional. Eu tenho duas alternativas para você. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links.
Um deles é para você preencher o meu formulário e entrar para terapia junto comigo. Eu trabalho 100% online, eu atendo através da terapia cognitivo-comportamental e de outras terapias de terceira geração também, onde a gente vai trabalhar tudo isso lado a lado juntinhas ou juntinhos. E você também vai encontrar um outro link que vai te levar para o mini curso Desvendando a Ansiedade. É um mini curso que eu gravei, onde eu falo sobre todos esses 4 pontos muito mais detalhado. E aí você vai encontrar também várias técnicas de relaxamento, que são as que eu mais utilizo com os meus pacientes dentro do consultório e são aquelas que trazem mais resultado. Também vai encontrar a forma de fazer as estratégias de enfrentamento, que são as mesmas que eu utilizo em terapia, mas aqui você vai fazer sozinha, mas você vai ter todo o suporte, porque eu te explico exatamente tudo que você precisa fazer. Também vai ter várias informações sobre como você deve construir a sua própria rotina. Esses 2 links estão aqui embaixo e são sugestões para você decidir como que você quer lidar com a sua ansiedade a partir de agora, porque você não tem mais desculpa, você não é mais uma pessoa que está alienada sobre esse assunto, você sabe do que se trata, você sabe do que a gente está falando, e se você sofre com isso, você tem que fazer alguma coisa, ou você quer ficar parada. A decisão é sua, mas eu tô aqui para te ajudar, seja nesse vídeo no YouTube, na clínica terapêutica ou no meu mini curso.